Está aparecendo para vocês? Tá sim, professora. Pronto. Então, eu tenho que enviar. Eu já enviei o PIN aqui pelo. Ou não? Não, não enviei o PIN, né? Então, eu tenho que clicar aqui. Na verdade, eu tenho que clicar aqui no navegador. Clicar. E aí está gerando o PIN para que vocês entrem. Vocês podem colocar pseudônimos. Vocês podem colocar nomes artísticos, nomes amigáveis, ou podem colocar o próprio nome. Estou aguardando vocês. Até agora, zero jogadores. Ainda houve algum problema? Ou eu tenho que iniciar? Não, né? Só quando vocês estiverem aqui. É, professora, ainda vai entrar o pessoal. Tá bom. Podem colocar nomes fictícios, certo? Só você vai saber qual é o seu nome. Nomes amigáveis. Braislot. Eu não sei o que é, mas deve fazer parte da cultura juvenil. Eu não sei o que é. Na verdade, a São... gente nem pôde digitar. Foi uma roleta que Ah, selecionou aleatoriamente. tá. Mas vocês sabem cada um quem é, né? Ah, é porque eu tinha colocado já para esse game, eu tinha colocado atribuir nomes amigáveis. Eu tinha colocado isso. Então, cada um veja qual é o seu nome. Tem 17. Vamos aguardar. Tem nomes bastante estranhos aqui. Da próxima vez eu vou tirar essa nomeação automática. Fanny Unicórnio, Champion Crane, Chermia Alpaca, Red Cat, 18. 18. Eu estou com a tela aberta aqui, Cleide, por favor, tem quantos alunos na sala? Conte que estou com dois, né? Um para o meu vídeo e um para o meu áudio. Então, Tem 24 você. alunos. 24, né? Então, faltam só dois. Então, 19. Vamos ver se a gente aumenta, já está em 20. 23, porque Sávio também está em 2. Sávio. Ah, tá. Uhum. Vejamos se aumentamos aqui o nosso time. Na próxima, a gente coloca dois times. Professora, eu Ah, tô nessa aula ainda pelo celular e eu não tenho memória disponível para baixar o aplicativo. Aí eu não vou poder participar tá. hoje. Tudo Tem bem. algum problema? Não, não, não. Esse é apenas uma dinâmica para a gente se animar um pouco. Não é avaliação e não vai contar com participação. Então, há 20 participantes, eu posso começar. Vou começar para que a gente não consuma muito tempo, né, na preparação. Então, competência cultural é o tema na saúde. O desenvolvimento da competência cultural de estudantes de medicina envolve as seguintes dimensões, exceto 18 responderam, avançar, tá? Então, verdadeiro ou falso? A competência cultural do profissional de saúde é uma habilidade que pode ser desenvolvida.
Ótimo, todos acertaram. Próximo. Uma cultura médica que dá espaço para a diversidade na saúde inclui as seguintes alternativas, exceto... Ok, avançar. 15 acertaram. Estar de eu não sei nem pronunciar esse pseudônimo aqui, avançar. São componentes importantes da competência cultural, exceto... Todos acertaram, muito bem. Sturdy Equidna é o campeão, e depois Champion Crane. E em terceiro, Fanny Chitá. Avançar. Verdadeiro ou falso? Existe ensino consolidado de competência cultural em saúde no Brasil? Quinze acertaram. Agora, Mighty Frog está em terceiro. Avançar. No desenvolvimento da competência cultural, é um objetivo de aprendizagem do domínio cognitivo? É, 11 acertaram. Professora, essa eu não consegui ler. Hã? Essa tá parecendo muito pequenininha, eu não consegui ler. Foi? Sim. Eu vou ajustando. Da próxima eu vou colocar, então, um pouquinho mais de tempo, né? Agora, Bright Slot está em terceiro. Verdadeiro ou falso? Raça e etnia são termos sinônimos? Dezoito acertaram. Seguindo, Fanny Chitá está em primeiro. Cultura engloba os seguintes construtos, ou seja, construções, variáveis construídas, exceto... Doze acertaram. Agora, Bright Slot está em segundo. Avançar. A cultura pode ser analisada em diferentes camadas, como o iceberg, em que a parte visível é... Dezoito acertaram. Bright Slot agora tomou a dianteira. Verdadeiro ou falso? A palavra raça é um conceito biológico. Doze acertaram. Não, 8 acertaram, aliás. Aqui é o pódio. Em terceiro, Mighty Frog. Parabéns. Em segundo, Red Bat. E em primeiro, atenção, tchan, tcharam, Fanny Chitá, em primeiro, parabéns, parabéns aqui, Olimpíadas da Competência Cultural na Saúde. Ok?
A maioria dos jogadores respondeu a todas as perguntas corretamente. Bom resultado, certo? Vamos ver aqui só alguns aspectos que ainda está aparecendo na tela. Tá sim. Certo, eu queria ver aqui onde é que tem as respostas. Questões, onde é as questões, né? Então, veja, eu vou para as que houve menos acertos. Então, por exemplo, aqui, a cultura médica, uma cultura médica que dá espaço para a diversidade na saúde inclui as seguintes alternativas, exceto, a resposta correta é paternalismo, né? Paternalismo porque o paternalismo não considera a autonomia da pessoa. O médico é que sabe tudo, o médico é que decide. Então, embora pareça um aspecto positivo, porque um preceito da medicina hipocrática, né, o paternalismo, mas hoje se considera que o paternalismo médico não deve ser predominante na relação médico-paciente, principalmente considerando a competência cultural. Alguém gostaria de comentar algo? Certo? Motivação para obter o conhecimento, isso é importantíssimo na competência cultural ou no desenvolvimento da competência cultural. Também habilidade de comunicação, também é fundamental. Abordagem centrada na pessoa, também. Então, o paternalismo é que deve ser evitado na relação médico-paciente, em todos os sentidos. E aqui, vamos ver outro que teve 52. Vamos ver este 52. No desenvolvimento da competência cultural, é um objetivo de aprendizagem do domínio cognitivo. Então, o correto seria conhecer os principais conceitos de cultura. Todas essas alternativas são objetivos de aprendizagem, mas do domínio cognitivo é conhecer os conceitos, os principais conceitos de cultura, porque é conhecimento, tá? E tem os outros domínios também, que vocês viram no artigo. Outro que teve, esse aqui teve um baixo, é o que teve mais baixo índice de acertos. A palavra raça é um conceito biológico, também não estava no artigo. Isso aqui é só em termos de informação que vocês já tinham, né? Já traziam do nível médio e do primeiro período do curso de medicina. A palavra raça não é um conceito biológico, é uma construção social. Ela foi construída historicamente, né? E vamos abordar esse ponto, né? Em unidades, em módulos posteriores da nossa disciplina. Então, raça não existe enquanto conceito biológico, existe enquanto construção, um construto social historicamente determinado. Bem, então podemos agora. Alguém ficou com alguma outra dúvida? Colocou como alternativa e você não entendeu qual foi a resposta colocada como certa? Professora, com licença. Pois não, quem está falando? Que eu estou com a tela Aloysio. aberta. Hã? Aloysio. Aloysio. Pois Por que bem, que raça, por que que raça hã? não é um... Tá escutando? Estou. Pronto. Por que que raça é um conceito cultural e não biológico? Porque no século XIX havia o que se chamava racismo cultural, que era, desculpe, racismo cultural não, racismo científico. Era uma corrente, né, do conhecimento na própria ciência e na própria medicina, que considerava que pessoas de outras etnias e pessoas negras
eram diferentes biologicamente e clinicamente de pessoas brancas. Então, se aceitava esse conceito. Então, nesse período, raça era uma construção que existia do ponto de vista biológico e se aceitava na medicina. Então, no século XX, com os estudos genéticos e com os estudos clínicos mesmo, né, estudos na biologia, estudos nas ciências biológicas, hoje se admite, né, plenamente, do ponto de vista científico, acadêmico e na medicina, que a cor da pele não determina nenhuma variável biológica ou clínica que distinga os indígenas, os negros, né, de pessoas que não são, né, da etnia indígena e nem têm a cor da pele negra. Não existe raça enquanto conceito biológico. Hoje se aceita como um entendimento, né, incontroverso, né, que raça não existe enquanto conceito biológico. Foi definido historicamente, na cultura, na sociedade, principalmente em virtude do colonialismo e também da escravização, né, de povos africanos. Então, que não eram escravos, eles eram seres humanos escravizados. Então, temos toda uma herança cultural, histórica, que impôs, né, aos negros, aos afrodescendentes, né, em vários países, principalmente naqueles que tiveram colonização, impôs, né, um status, né, de grupo minorizado social, política, economicamente, culturalmente, em todos os sentidos. Mas hoje se sabe, principalmente depois do projeto Genoma Humano, que não há diferença genética entre as pessoas em função da etnia ou da cor da pele. Tá certo? Então, por isso que, do ponto de vista biológico, não há diferença entre pessoas de cor de pele diferentes, nem de etnias diferentes. Entendeu, Aloysio? Eu compreendi. Aí agora eu só queria entender só um negócio. Por exemplo, um negro e um europeu, por exemplo, uma pessoa que é da Etiópia e uma pessoa que é da França, por exemplo. Elas, obviamente, Sim. já que ela não tem uma diferença genética tão grande, elas são classificadas como, então, em diferenças. Tipo assim, em termos de classificação mesmo. Etnia, eu não sei como é que é a diferença. Não, Etnia. eu não digo. Certo, eu entendi sua colocação. Na verdade, existe o conceito de raça. Embora, se formos analisar biologicamente, não deveria haver geneticamente o conceito de raça, né? Nós somos da espécie humana. Não há raças como existe em relação às classes, né, de animais irracionais. Mas eu digo que o conceito raça existe, né, do ponto de vista social. Existe, inclusive, quando se fala em raça, hoje se fala em raça também para defender os direitos, né, e a igualdade, a equidade entre pessoas, né, de cores de pele diferentes e de etnias diferentes. Mas aqui a questão que tinha no game aqui apresentado era se existia raça enquanto construto biológico.
existe enquanto um construto social, mas biologicamente não. Quando se coloca raça, etnia ou cor em determinados formulários, por exemplo, ou então mesmo na pesquisa científica, então aí se refere à autoidentificação da pessoa. Você se identifica como negro, pardo, branco, amarelo ou indígena. Então, aí, antropologicamente, né, você se identifica. É a autoidentificação que vai definir a sua cor de pele ou sua etnia. Mas raça como uma construção social. Isso que vamos estudar de uma forma mais detida no módulo que teremos na disciplina, né? Na verdade, serão 3, né? Porque é um aspecto tão importante da diversidade cultural e étnica, que nós temos três aulas, 3 reuniões para a gente discutir essa questão. Ficou mais claro, Aloysio? Ficou sim, professor, obrigado. Tudo bem. Professora, Então, Oi? João Paulo falando. São Paulo. Sim, Ok. sim. Esse mesmo conceito deturpado que aconteceu com os africanos sobre raça, a gente poderia dizer que se repetiu com os judeus também, Sim. na Segunda Guerra. Sim, com os judeus, com os ciganos, com os libaneses, com os muçulmanos. Aí é que a gente fala de etnia. Etnia como origem, né? Origem cultural, né? Então, nós tivemos aqui no semestre passado, no nosso curso livre de diversidade, a gente convidou, não é, uma cigana da etnia Kalum, né, que é de Sousa, ela trabalha como professora em Sousa, e aí nós pedimos para ela participar e referir, né, suas vivências de discriminação, preconceito, estereótipo, e foi muito interessante, né? Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso enviar o link, nós gravamos e eu publiquei no YouTube. Então, os ciganos também, né, como etnia, então há várias etnias, né? E aí essas etnias, como dizer, não me vem a palavra neste momento, não me ocorre agora um grupo, esquimós, os esquimós, né? Então, são várias etnias que também são grupos socialmente minorizados, porque sofrem o preconceito, sofrem em decorrência da discriminação, e isso se reflete em disparidades no acesso e na qualidade do atendimento à saúde. Tá bem? Então, vou minimizar aqui. Se alguém quiser ainda comentar algo sobre que foi Professora, Oi? então nesse caso, qual seria a terminologia correta para usar? Porque essa semana mesmo eu estava lendo um artigo que ele falava sobre a frequência de algumas doenças, aí ele falava, tal doença é mais frequente na raça tal, tal raça. Então qual seria a terminologia correta para usar? Pois é, vamos falar sobre isso. Isso são resíduos ainda do racismo científico, tá? Ainda é racismo científico. Por exemplo, há medicamentos que estão em muitas diretrizes, por exemplo, da hipertensão, como indicados para pessoas afrodescendentes. Será que isso não é racismo científico? A anemia falciforme é mais frequente nas pessoas afrodescendentes.
tem um grande, digamos, fator genético aí. Mas também pode acontecer em pessoas que não são afrodescendentes, né? Embora seja mais frequente. E muitas vezes, alguns aspectos, né, que colocam dentro mesmo dos próprios livros, livros de referência em medicina, ainda remetem ao racismo científico do século XIX. Nós vamos discutir isso de forma mais detida posteriormente, tá? Então, isso representa resíduo de racismo científico. Certo? Então, se houver testes, que às vezes até há em prova de residência ainda, é porque quem elaborou as questões não desenvolveu plenamente a competência cultural na medicina. E como eu disse, ainda existe racismo científico na medicina. Tá certo, João Paulo? Foi João Paulo, não foi que falou? Fui eu, professor, mas eu entendi. Davi, foi Davi, certo. Obrigada, Davi, pela sua participação. Então, aqui eu tenho um vídeo que eu coloquei, mas eu acho que eu coloquei, não coloquei no PowerPoint. Até o Drive, até o mouse não está colaborando, mas deixa eu ver. Vou colocar aqui. Vamos ver. Eu vou colocar aqui no próprio YouTube, tá? Deixa eu ver aqui. Está aparecendo o YouTube? A tela está toda branca, professora. Tá branca. Então, eu tenho que compartilhar novamente, já que eu uso outro navegador, né? Então, eu vou aqui, vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar novamente. Vamos ver se dá certo. Aqui, agora está aparecendo? Ainda não? Ainda não, né? Ainda não, professora. Certo, deixa eu ver de novo. Aqui, eu não tinha colocado uma janela. Agora eu acho que vai dar certo. Sim. Compartilhar. Pronto, agora eu estou esperando. Pronto, agora está aparecendo. E eu vou para o navegador e vou colocar. Lembrem que o notebook não está com som, então eu coloquei legendas, tá? Eu coloquei legendas. Está aparecendo para vocês? Está sim, professora. Eu vou aqui eu vou ser a locutora. Eu vou colocar no início novamente. Professora, como sugestão, a senhora poderia mandar para a gente o link no chat e a gente assiste com o áudio. Certo. Agora está em inglês, certo? Vocês querem assim? Querem mesmo assim? Eu vou colocar, porque realmente sem som. Já faz uma semana que eu estou com esse problema técnico, mas não tive tempo, né, de resolver, porque não tive tempo nem de levar o notebook a um serviço técnico. Sim, eu ia colocar aqui e ia pegar o link, não é isso? Deixa eu ver. Também tenho que trocar o mouse. Aqui eu vou pegar o link, copiar e vou enviar para vocês. Aqui, no chat. No chat, aqui. Aqui está o link. Certo? Enviei o link, Davi.
E eu vou passar aqui, tá? Vou passar aqui também. Vou passar aqui também, vou passar do começo. Aqui. Do começo. Bom dia, bom dia. Eu sou a enfermeira Rita. Vou examinar seus sinais vitais esta manhã, ok? Como está se sentindo? Vou escutar seus pulmões. Primeiro, tudo bem? Se vire. Meu Deus, o que são? O que são essas marcas em suas costas? Você está sendo abusada? Eu tenho que contar às pessoas sobre isso, sobre o que está acontecendo. Eu não posso dizer às pessoas que você precisa ir para um abrigo, você precisa ficar longe do seu marido. Eu não sei o que eu posso dizer. Agora com competência cultural. Bom dia, eu sou a enfermeira Rita, como devo me referir a você? Eu estou bem, obrigada. E Rita disse, eu vou examinar os sinais vitais. Tudo bem? Vou fazer a ausculta pulmonar. Eu notei algumas marcas interessantes nas suas costas. O que são essas marcas? Ela disse, eu sou cambodjana e faz parte da minha cultura. Para aliviar a dor, eu colocava, né? Ela colocava algumas ventosas ali na região, aquecidas, né? Para aliviar. Obrigada por me dizer isso. Aqui um outro caso, é a mesma médica. Eu vou fazer minha ronda, eu vou passar a visita, né? E vou atender uma paciente com um câncer terminal. Certo, enfermeira? Olá, você tem câncer terminal, você vai morrer. Megan, eu posso. Agora é outra, com cuidado culturalmente competente. Eu vou fazer a minha visita e eu tenho que dar uma má notícia à paciente com a câncer terminal. Qualquer coisa, se você quiser adicionar alguma informação em relação à cultura dela, e a enfermeira está dizendo, você precisa dizer realmente, você precisa ao comitê de ética. Eu não sou uma boa locutora. Identidade cultural. Bom dia, meu nome é Brenda, vou ser sua enfermeira hoje. Parabéns, você é uma nova mãe. Aí a mãe diz, obrigada, esta é a certidão de nascimento, a enfermeira diz. Eu vou precisar que você preencha, mas o nome da mãe está aqui, falta o nome do pai. Eu vou pedir para que eles preencham. Ou você quer... Aí a mãe diz, não, há nenhuma lacuna. E o pai diz, abaixo tem o meu nome. Aí a enfermeira diz, vocês foram a um banco de esperma? Você é o pai, mas não há pai. E aí a mãe diz, eu sou a mãe, ela também é a mãe, não confundir. Mas você sabe, senhoras, como está escrito, agora já passa para um cuidado culturalmente competente. Eu vou ser sua enfermeira hoje, como você se sente? Se vocês decidirem... na verdade, não foi bem traduzido aqui, né? Eu tenho aqui a certidão de nascimento, a mãe biológica deve preencher suas informações, e eu venho pegar o formulário mais tarde. Você pode saber? Não se preocupe, estou apenas fazendo meu trabalho. Então, preencham, e voltarei. Também seu namorado, tenha um bom dia, você pode me ligar. Certo? Então, é preciso se preparar para
prover um cuidado culturalmente competente, o que inclui avaliar os seus próprios sentimentos sobre o trabalho com grupos culturalmente diferentes, comparar a sua análise da comunidade com a população do paciente e estudar e ver os desafios que você tem para trabalhar com pacientes e famílias de grupos diversos. E passa muito rápido, então acabei. Vamos agora voltar aqui para a tela. Vocês viram o vídeo com o link que eu coloquei aí? Eu tentei traduzir, mas não traduzir, mas assim, tentar ver a legenda em português, mas como é uma tradução automática, não é? Então tem termos que não correspondem digamos, a fidelidade, né, da linguagem original. Agora, eu vou compartilhar a tela para começarmos a nossa discussão. Eu acho que eu tenho que compartilhar a tela novamente. Então, vamos lá. São 8h53, temos 1 hora para a nossa discussão posterior. Uma janela. Então, eu tenho que abrir aqui. Aparece aqui. Agora eu estou compartilhando a tela. Está aparecendo? Sim. Sim, ok. Então, agora eu vou apresentar. Pronto. Então, eu não estou vendo vocês agora. Também o celular está com uma posição um pouco difícil para eu visualizar. Qualquer postagem no chat, por favor, Cleide, você me avisa. E aqui vamos começar a nossa discussão sobre competência, quer dizer, continuar, né? Vamos dar seguimento à nossa discussão sobre competência cultural. Veja, aqui aqui é uma nuvem de palavras que foi feita em uma das turmas anteriores, a partir da discussão, né? A partir da discussão que foi feita, na verdade, foi a partir de um fórum, né? A partir de um fórum que foi colocado no Moodle Classes. Então, a partir desse fórum, eu peguei todas as participações e coloquei, e essas foram as palavras mais frequentes, né? Na nuvem de palavras, as que têm um maior tamanho, né? São as que foram mais mencionadas: saúde, cultural, médico, cuidado, cultura, artigo, né? Artigo, porque a gente estava falando sobre esse artigo, que eu coloquei para vocês também, né? Então, tem também a palavra não, né? Como a negativa. Então, isso também é bastante, digamos, simbólico, né? Dos discursos dos alunos dessa turma anterior de diversidade cultural, em outro semestre, né, quando ainda não éramos disciplina, porque nós tivemos 3 semestres com cursos livres. A Cleide até participou, acho que foi do primeiro, né, Cleide? Eu não sei se outra pessoa aqui participou. Então, aí isso foi para que nós fizéssemos, digamos, um estudo exploratório, né, sobre a nossa metodologia, sobre o nosso conteúdo. E foram experiências muito profícuas, foram muito interessantes. Agora, aqui era o vídeo, né, que eu também tinha colocado aqui. Competência cultural. Vamos discutir sobre o que vocês entenderam de competência cultural, tanto a partir do artigo, principalmente, que é o principal material que eu enviei para vocês lerem, quanto a partir desse vídeo, que, embora
não tenha sido adequadamente traduzido, mas é possível entender, né, o que se passou, né, no vídeo. Então, aparece um cuidado culturalmente incompetente e depois a mesma situação, mas com um cuidado supostamente competente do ponto de vista cultural. Então, o que vocês entenderam por competência cultural na área da saúde, na diversidade humana, na medicina? Quem gostaria de participar? Alguém gostaria de participar? Pode falar, Rosiclé. Ela levantou a mão. Não, professora, eu levantei a mão. Obrigada, Virginia. É porque eu não estou vendo aqui quem levanta a mão, certo? Verdade. A mediadora aqui, a mediadora vai ser a Cleide. Então, Tá bom. pode falar, Rosiclé. Tá, professora, eu entendi que a gente deve, nós, como profissionais da saúde, a gente tem que ter um entendimento, a sensibilidade para poder falar com os pacientes de uma maneira com empatia e respeitando todas as diferenças. E jamais usar de preconceitos, analisar o contexto em que a pessoa está inserida, para a gente poder abordar esse paciente de maneira mais adequada, sem preconceitos, sem magoá-los, inclusive até na hora de passar um diagnóstico que talvez não seja o diagnóstico que a pessoa está esperando. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para poder passar isso, para que a pessoa, no decorrer do tratamento, haja uma afinidade entre o profissional de saúde e o paciente. E aí eu acho que tudo vai correr da melhor forma e talvez vai até psicologicamente ajudar esse paciente a enfrentar a doença que ele está passando. É isso. Muito bem, Rosiclé. Rosiclé colocou um aspecto muito importante, que é a discriminação, né, e o preconceito. Claro, preconceito e discriminação são interrelacionados, mas não são o mesmo conceito, né? Porque o preconceito é o componente cognitivo, né? É o que você pensa. E discriminação é a atitude, é a prática, né, do que você pensa. Então, a gente, muitas vezes, não está atento, né, ou atenta para a sensibilidade que nós devemos ter em relação aos pacientes de uma forma geral. Então, a sensibilidade é uma das fases, né, dos graus, digamos assim, de competência cultural. Você pode até conhecer o que significa, mas se você não se conscientizar e não estiver sensibilizado, então você vai acabar deixando acontecer, mesmo que seja de forma intuitiva, até automática. Quantas vezes a gente vai falando e às vezes fala palavras, né, que são microagressões raciais, porque a gente ainda não tem a sensibilidade, essa sensibilidade que a Rosiclé mencionou. E muitas vezes, como ela falou em relação à comunicação de uma má notícia, como tem no vídeo, essa comunicação de uma má notícia precisa muita sensibilidade, tato, cuidado, né, do profissional de saúde. Então, por exemplo, naquele caso do vídeo, a paciente sobre a qual falavam a médica e a enfermeira no corredor,
e que a médica ia visitar, na cultura dela, né, parece que é da Etiópia, ela era da Etiópia, e a cultura dela, digamos assim, preconizava, ou na cultura dela, era praticada a comunicação de uma má notícia, como, por exemplo, câncer de uma fase terminal, primeiro a um familiar ou aos seus familiares. Depois é que era comunicado. Quer dizer, isso não acontece na cultura, de uma forma geral, né? Na cultura hegemônica no Ocidente, né? A gente precisa entender que cada pessoa tem uma maneira, né, de vivenciar as situações mais diversas, e principalmente no processo saúde e adoecimento, né? Então, é preciso, claro, que a médica tivesse a competência cultural de saber, como saber se ela não conhece? Bom, a enfermeira tinha esse conhecimento de que é preciso informar, no caso da cultura daquela paciente, informar primeiro aos familiares, e depois aí os familiares e o médico se reúnem, né, com a paciente. Então, é por isso que tem um componente cognitivo, de você conhecer. E se você não conhece, e não há ninguém que possa ajudar você dando essa informação, você pode perguntar ao próprio cliente, ao próprio paciente, né? Como é que acontecem, né, determinados rituais, ou como é que acontece a comunicação na sua comunidade, no seu país, na sua cultura, certo? Então, é preciso, mas independentemente da questão, né, de diferenças interculturais, é claro que, diante de todo paciente, né, nós não vamos chegar e dizer, você tem uma doença terminal e tem 3 meses de vida. Isso aí, né, não é nem uma questão mais de competência cultural, é uma questão de pura e simples sensibilidade, cuidado e respeito ao paciente e à paciente, certo? Alguém quer falar? Isabela tinha levantado a mão. Ela baixou. Isabela. Tu desististe de falar? Isabela, pode falar. Não, era só para falar que o que eu tinha entendido da competência cultural seria basicamente nós, enquanto, no nosso caso, profissionais da saúde, sempre fazer um recorte sobre quem é o outro, como eu devo me dirigir ao outro, o que é a vida daquele outro, o que ele faz, como é a vida dele. Porque a nossa fala, como a gente vai falar com ele, tem que partir disso. Não necessariamente a gente precisa, no caso, necessariamente a gente precisa ter o conhecimento sobre o outro e também muito respeito quando vai falar com os nossos pacientes. Então, seria isso que eu entendi, né? Ter o recorte, o olhar direcionado sobre quem é aquela pessoa e o que ela acredita. Porque isso consegue direcionar a gente a lidar com ela, tratar ela da melhor forma possível. Sim, exatamente, Isabela. E aí vocês também leram no artigo, né, a menção à empatia, né? Mas não é só empatia. Eu acho que no artigo não se mencionou um aspecto importante, que é a alteridade, né? Não é só se colocar no lugar do outro, é saber que o outro, ele tem diversos fatores no seu meio, né, que estão influenciando sua forma de agir, de vivenciar determinada situação e até de expressá-la, né? Então, essa alteridade é muito importante, que a Isabela colocou aí. E a próxima aula que vocês vão ter
que a turma 1 está tendo hoje, com Estácio, é sobre a questão da subjetividade na diversidade cultural. Tá? Então, a gente saber que cada um vai se expressar a partir da sua subjetividade, né? Tanto o profissional da saúde, quanto o cliente, quanto o paciente, certo? Então, muito bem, Isabela, vocês gostariam de comentar? Eu vou até colocar aqui. Eu coloquei aqui consequências das deficiências de competência cultural. Então, há consequências negativas, né, da deficiência de competência cultural do profissional de saúde ou do sistema de saúde como um todo. Quais são as consequências principais? O que Rosicler falou também. Os pacientes, eles vão se sentir magoados. Então, eles vão se sentir menosprezados, desrespeitados. Isso vai resultar também em um aspecto muito importante: eles vão diminuir sua adesão ao tratamento, seja ele qual for, e eles vão procurar menos, eles vão deixar de buscar o serviço de saúde, porque eles se sentiram discriminados, eles sentiram a força negativa que tem a discriminação no serviço de saúde, né? Então, são consequências, assim, muito deletérias, muito negativas para os usuários do serviço de saúde. Alguém gostaria de comentar mais e de contribuir aqui para a nossa comunidade colaborativa de aprendizagem? João tinha levantado a mão, mas ele passou a vez. Eu vou ler só o que Kelvin colocou no chat para não passar. Por favor. Ele Obrigada. está sem microfone. Ele disse assim, então vou falar por aqui. Achei interessante o artigo abordar o conhecimento científico e popular. Muitas vezes os profissionais impõem o saber científico ao paciente como único existente, sem levar em consideração o conhecimento popular de um grupo, seus causos, anedotas, enfim. Acho que esses conhecimentos se complementam. Sim, exatamente. A gente muitas vezes não entende, né, as manifestações dos regionalismos, Kelvin, né? E às vezes a gente não entende o que o paciente quer dizer, o usuário quer dizer, por não entender os regionalismos. E muitas vezes a gente faz brincadeiras, né? Brincadeiras que não tem graça nenhuma, na verdade, né? Eu achei engraçado, foi no semestre passado, o Matias, que é da turma, eu não sei se ele é do segundo período. É do terceiro agora. Do terceiro. Ele disse que, inadvertidamente, ele estava conversando e disse que estava se referindo a uma confusão, né, que houve em determinado local. Aí ele disse, imagine, isso foi o samba do crioulo doido. Veja, uma pessoa que que eu aprendi a respeitar e a conhecer, que é o Matias, que é uma pessoa engajada, né, na luta contra preconceitos e discriminação, contra estereótipos, né, e muito, assim, maduro, né, para a sua idade. Ele disse, na hora eu percebi, né? Então, quantas anedotas, como disse Kelvin, a gente ouve, e às vezes as pessoas dizem de forma inadvertida, depois é que percebem, certo? Por isso que a gente precisa, além de ter o componente cognitivo, certo? Do conhecimento, a gente tem que ter também a consciência, mas às vezes, mesmo assim, a gente ainda comete essas gafes, e essas microagressões, são microagressões raciais, e que fazem as pessoas sofrerem, né? As pessoas alvo, né, sofrerem.
E precisamos também da sensibilidade, né? Da sensibilidade. E para chegar a um grau maior, que é o da própria competência cultural. Muito bem, excelente as participações. Eu acrescentaria ao que a senhora disse, algo que o texto cita e que me chama a atenção. A referência, quando ele afirma que a competência cultural é um processo contínuo, sabe? Nós vivemos num contexto de disparidade, onde certas inferências são institucionais, e a gente absorve isso, querendo ou não. E a gente expressa isso também. E aí esse processo contínuo traz para a gente também uma carga de responsabilidade, sabe? O artigo, ele aponta que há uma resistência por parte de profissionais de saúde para adquirir essa habilidade, porque é algo que vai demandar gasto de energia de nossa parte, sabe? Mais do que empatia, requer também um processo de estudo, de aprendizado, são contextos diversos, enfim. Era só isso que eu queria pontuar. Certo. Ela fala muitas coisas importantes e diz, era só isso que eu queria falar. Então, veja só, a Cleide falou dessa questão do processo, né? Então, desenvolver a competência cultural é um processo, e nós nunca estamos prontos. Então, a gente vai, como um processo, se tornando cada vez mais competente culturalmente para atender, né, como profissionais de saúde. Mas isso é um processo. Né? A gente não vai dizer, estou pronto, eu sou uma pessoa culturalmente competente, porque é um processo. É um processo de desenvolvimento. Nosso como profissional e como pessoa. Alguém queria falar? Eu ia falar do artigo de novo. Inclusive, quando ele fala desse processo, ele cita evolução, e a priori, quando a gente pensa em evolução, a gente pensa numa evolução ascendente e positiva, né? Mas aí ele coloca um quadro lá e diz que a gente pode evoluir negativamente nesse quesito. A gente pode se tornar cada vez menos competentes culturalmente. E aí é algo que deve nos alertar, né? Sim, exatamente. Bem, o que acontece muitas vezes também é que a gente é muito influenciado por nosso próprio grupo. A gente tem uma tendência a querer participar e se identificar com o nosso grupo. E muitas vezes há pessoas que são influentes na nossa comunidade e que nós nos deixamos influenciar negativamente, né? Acontece. Quer dizer, eu acho que foi Oscar Wilde que disse, não existe influência boa. Então, nós devemos pensar por nós mesmos, pelo que nós entendemos, certo? E o que acontece muito também na própria medicina é a hegemonia do modelo biomédico, né? Em vez de haver, se bem que está começando a haver, mas ainda é hegemônico o modelo biomédico, em que se vê só a doença, o aspecto biológico da pessoa, do usuário do serviço de saúde. E isso também nos influencia. Pela própria rotina do cuidado, a gente vai se deixando influenciar. Mas nós temos que ter nossa própria opinião, tá? Então, o que nós observamos? Geralmente, o que a gente observa é uma diferença enorme, já estou indo para outro sentido, mas só vou terminar esse pensamento. Por exemplo, eu sou do Departamento de Medicina Interna. Eu vejo uma diferença muito grande entre nós do Departamento de Medicina Interna e os professores do Departamento de Promoção da Saúde. Porque eles fazem um trabalho que é voltado muito para a comunidade, para a coletividade, e com isso eles desenvolveram já ao longo do tempo uma competência cultural como um processo, quer dizer, ninguém vai estar pronto, mas
eles já desenvolveram de uma forma muito mais satisfatória, eu considero, do que os meus colegas de departamento, incluindo a mim mesma, certo? Então, não depende de ideologia, não depende de política, de opinião política, depende de você como pessoa. Você é que precisa buscar, se esforçar para desenvolver a competência, tanto em termos de conhecimento, como em termos de conscientização, de engajamento, como em termos de sensibilidade, né? Isso é um processo, como disse Kleine, é um processo, e nós vamos, por nosso próprio esforço, não é? Nós vamos desenvolvendo, e pela própria prática também, tá? Porque vocês acham que o médico que pratica microagressões raciais, ele também não sofre? Ele acha ou não percebe, mas ele também sofre. Há estudos que mostram que profissionais de saúde que acabaram cometendo essas microagressões raciais, eles também sofrem. Eles também têm maiores níveis de hormônios de estresse na circulação. Então, tem estudos enfocando isso também. Então, a falta de competência social, cultural, é importante para todos, para os usuários do sistema de saúde, para os profissionais, para os funcionários, de uma forma geral, do serviço de saúde, para o sistema de saúde. Então, a competência cultural só traz benefícios e avanços para a atenção, para a assistência à saúde, tá? Então, precisamos buscar uma assistência à saúde culturalmente competente. E ainda só falando do que Cleide mencionou, de processo, competência cultural como um processo, que é um processo que sempre está inacabado, e está sempre a evoluir. Aqui na graduação, vocês estão no segundo período, então a gente vai falar de diversidade cultural e étnica na medicina. Mas também não adianta se isso for só aqui nessa disciplina. Ou em poucas disciplinas, por exemplo, as disciplinas lá do DPS, que consideram esse aspecto de uma maneira, não é, mais marcante. Mas as disciplinas clínicas, por exemplo, como as do meu departamento, que é o de medicina interna, as disciplinas cirúrgicas, que é do departamento de cirurgia, as disciplinas do departamento de obstetrícia e ginecologia, principalmente com a questão da mulher, né, que é a questão de gênero também, muito importante na diversidade, a gente precisa ter, nas outras disciplinas, a consideração também dessa importante ferramenta de trabalho na formação do estudante, que é a competência cultural. Então, por exemplo, alguém está estudando gastroenterologia, está pagando gastroenterologia, que acho que é no 5º período, e aí está na enfermaria e o professor, a professora está com um paciente, mas aquele docente ou aquela docente não tem a sensibilidade, né, de respeitar alguns aspectos extremamente importantes, né, da própria cultura e da diversidade cultural. Então, ali aquele momento é uma excelente oportunidade para a formação em competência cultural do estudante de medicina. E o exemplo tem uma força, não é, motivadora incrível. Então, não deveria ser, o desenvolvimento da competência cultural não deveria acontecer e ser incluído apenas na disciplina de diversidade cultural ou nos MHAs, né? Não sei se chama mais MHAs, né? Aquele módulo horizontal lá, né? Que tem
e nos MHBs, né? Eu acho que não se chama mais assim. Mas é preciso, nas disciplinas e módulos, né, do eixo ético-humanístico, né, para usar a terminologia do novo currículo. É preciso que seja algo horizontal. É um processo horizontal em que todos os semestres, né, se aprenda um pouco mais sobre competência cultural. E não uma competência, né, uma habilidade, um conhecimento que esteja restrito só em um momento do curso ou em momentos pontuais do curso. Tem que ser, digamos, transversal a toda a formação de graduação. É preciso desenvolver a competência cultural. E isso é um processo, como disse Cleide. E não é um ponto final, não estamos prontos, eu sou competente culturalmente, isso é um processo. Cada dia vamos aprendendo mais. Afinal, o que é cultura, já que a gente está falando em competência cultural? Eu vou ler aqui, né, o conceito que Gouveia e colaboradores do artigo que eu propus para vocês lerem, coloca que é o conceito de Spencer, Oates e Franklin. Um conjunto difuso de premissas e valores fundamentais, orientações para a vida, crenças, políticas, procedimentos e convenções comportamentais que são compartilhadas por um grupo de pessoas que influenciam, mas não determinam, o comportamento de cada membro e suas interpretações do significado do comportamento de outras pessoas, né? Então, nós estamos num mundo culturalmente muito diverso, né? E é preciso compreender o outro na sua subjetividade e no que ele considera, no que ele tem como crença, como visão de mundo, como cosmovisão, né? Como hábitos culturais. Então, a gente precisa ter esse entendimento da cultura dos diferentes grupos, e principalmente dos grupos socialmente minorizados, porque são esses que sofrem mais, são esses que estão sujeitos às disparidades, às iniquidades, né, na assistência à saúde. E aí, eu coloquei também como título, né, desse nosso encontro, competência cultural, diversidade e igualdade, né? Então, igualdade e equidade são conceitos precisamente equivalentes ou não? Quem gostaria de falar? Eu acho que não, professora, são conceitos diferentes, embora razoavelmente parecidos. Igualdade seria você tratar todas as pessoas de maneira igual. Então, independente de particularidades, você vai tratar todo mundo da mesma maneira. E equidade é quando você olha para as diferenças que as pessoas têm e trata essas pessoas de maneiras diferentes, com o objetivo de deixar todo mundo igual no final. Ou algo do tipo. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Então, igualdade e equidade são importantes construtos, né, sociais e na saúde, mas a gente sabe que igualdade, eu acho que essa figurinha aqui, ela mostra de forma mais clara, né, as diferenças, né? Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência física, ela tem os mesmos direitos e deveres, né, que a pessoa sem deficiência física. Então, ela precisa
que o meio, deixa eu só, ela precisa que o meio, o seu ambiente, tenha as ferramentas, as tecnologias assistivas necessárias e suficientes para que ela possa usufruir dos mesmos direitos que as pessoas que não têm deficiência. Então, aí é que está a igualdade e a equidade. A acessibilidade, tanto física como comunicacional, né? Como em relação a outras necessidades das pessoas com deficiência em um serviço de saúde, precisam ser consideradas, porque senão ela não vai ser um usuário em condições de igualdade com os outros. Então, ela precisa de tecnologias assistivas, precisa que haja formas de acesso ao físico, então, rampas, mas não só rampas, né? Não só rampas, mas também o acolhimento, né, daquela pessoa. A pessoa que só consegue se comunicar por meio da linguagem de Libras. Então, essa pessoa precisa ter acesso nesse sentido, de que o profissional, ele também, na ausência de alguém, outro funcionário, ou alguém da família que possa ajudar na comunicação dessa pessoa com deficiência, o profissional precisa ter também essa forma de se comunicar com a pessoa que só pode entender por meio da linguagem de Libras. Então, é preciso que a equidade ocorra, que a equidade esteja sempre sendo buscada nos serviços de saúde, né? Então, é claro que a realidade, como representa aqui, a realidade muitas vezes é outra, né? Mas a luta por igualdade na sociedade está cada vez, né, mais difícil, né? Então, e a liberdade é preciso que esteja sempre presente também. Então, são valores importantíssimos na nossa sociedade que precisam estar presentes para que as pessoas tenham igualdade nessa diversidade cultural, né, em termos de grupos minorizados, grupos identitários, grupos de diferentes capacidades funcionais, né, grupos de diferentes etnias, diferentes cor de pele, grupos de diferentes idades, grupos de diferentes orientação sexual, de gênero também diferente, né, de opiniões, de religião diferente. Então, isso nós precisamos desenvolver a capacidade de comunicação e de convivência e de atendimento na saúde, considerando a interculturalidade, né, e a diversidade. E quanto à diversidade, quando a gente fala em diversidade, como é que a gente pode conseguir a igualdade e uma certa unidade? Unidade no sentido de todos serem iguais, né? De fato e de direito, né? Sendo que somos tão diversos. Alguém gostaria de participar? Pode falar, João. Ok, seria mais para ratificar mesmo, professora. Sim. É que a gente fala muito sobre os conceitos de equidade, né, e muitas vezes termina deixando de lado o conceito de igualdade também. É que, na verdade, tudo é relativo, né, que, apesar de falarmos muito da equidade, não podemos deixar de lado a igualdade em determinadas situações. Em que um momento eu posso estar aplicando igualdade, sim, em determinados atendimentos, por exemplo, e outros eu posso estar aplicando também equidade normalmente no serviço de saúde.
assim, muito relativo. A gente precisa de um olhar clínico para saber a necessidade disso, né? Quando deve ser aplicado a igualdade ou quando deve ser aplicada a equidade. De fato, a gente deve, hoje, né, nós devemos muito utilizar a equidade, sim, mas a igualdade, ela deve também estar ali sempre junta para que, assim, não deve ser, não são coisas que devem ser abolidas, né? A igualdade não deve ser abolida, deve ser empregada em determinados contextos. Era mais ou menos só para ratificar mesmo. Sim, exatamente. E como o João disse, a igualdade é um direito humano fundamental. Muitas vezes é preciso que a equidade entre em campo também, mas, no fundo, o que nós queremos é a igualdade, né? Nós, mulheres, queremos igualdade em relação aos homens. Por causa disso, há muitas ações afirmativas nesse sentido, por exemplo, cotas para mulheres, né, no Congresso, né, no Congresso Nacional, por exemplo. Então, é claro que as diferenças, também no estado de saúde, entre indivíduos e entre comunidades, são reais, né? E são generalizadas também. Então, a gente sabe que a expectativa de vida é mais baixa, né? E a incidência de problemas de saúde é mais elevada em pessoas que são desfavorecidas social e economicamente, né? Então, a gente sabe também que no Brasil há muita desigualdade. Muita desigualdade. Então, é um dos países mais desiguais, né? Em termos de concentração de renda, do mundo. Né? Então, a gente enfrenta complexas desigualdades culturais, sociais e econômicas. E isso é visto todos os dias no serviço de saúde, né? Então, pensar acesso, né, aos serviços de saúde fica bastante complicado, né, quando a gente considera as desigualdades que existem na nossa população. Então, as pessoas elas não conseguem ter o serviço de saúde, né, que necessitam e que merecem, e o fato de elas não receberem essa equidade, ou seja, elas sofrerem iniquidades, disparidades na assistência à saúde, fazem com que elas fiquem cada vez mais doentes. E isso, num círculo assim vicioso, faz com que elas fiquem mais doentes, e aí o ciclo vai, né, piorando a condição dessas pessoas, certo? Então, o trabalho, né, para combater as desigualdades e a discriminação é um trabalho árduo, né, e que também nunca vai terminar, porque é um processo, certo? Então, a diversidade e unidade, eu gostaria de falar desse aspecto também, porque no mundo de diversidade, como a gente encontrar a unidade no sentido de conseguirmos que todos tenham assistência igualitária, que todos tenham os mesmos direitos realmente. Como conseguir essa igualdade e equidade, né? Isso não depende só de nós profissionais de saúde, isso depende também dos poderes públicos, de políticas públicas, né? Depende de muitos outros fatores, mas nós, como profissionais de saúde, temos o nosso papel. Se no serviço de saúde nós atendermos com competência cultural, nós vamos ter melhor adesão dos usuários, e nós vamos ter uma busca, não é, com maior confiança por parte deles no serviço, né? Então, quando o João falou, a gente não pode esquecer a igualdade. Não podemos. A finalidade de tudo é a igualdade de direitos e deveres. Mas
a gente também precisa ver que a nossa história, né, ela contribuiu para a própria história, né, tudo que já aconteceu, né, em termos de colonização, né, em termos de escravização de pessoas, né, fez com que muitas pessoas, dessas pessoas tenham passado a fazer parte de grupos minorizados que não tiveram durante os seus ancestrais não tiveram oportunidades de crescer socioculturalmente, né, socialmente. E seus descendentes ainda hoje vivenciam numa sociedade, nós temos uma sociedade racista. A gente sempre fala, a nossa sociedade não é racista, porque nós temos uma democracia racial. Porque a gente sempre se compara com o que acontece nos Estados Unidos, né? Que lá há uma violência muito maior, né? Mas nós não somos uma democracia racial, isso é um mito. Só que o nosso racismo está mais mascarado, né, do que nos Estados Unidos. Mas nós somos também uma sociedade racista, né? Então, quando alguém diz, para mim todos são iguais, nesse aspecto, eu sou daltônico, né? Isso, na verdade, é também daltonismo. É um daltonismo social. É negar que existem desigualdades em função da classe socioeconômica, em função da orientação sexual, em função da cor da pele e da etnia, em função da idade. A gente nega isso quando, na verdade, há muito preconceito e discriminação com base nesses fatores, né? E principalmente quando há uma interseccionalidade, ou seja, quando se é mulher e negra, quando se é mulher, negra e pobre, quando se é mulher, negra, pobre e com nível de escolaridade desfavorável, quando se é mulher, negra, pobre, com uma escolaridade desfavorável e fazendo parte de um grupo de orientação sexual minoritária. Imagine a interseccionalidade, que são todos esses fatores juntos, né, atuando, inclusive no serviço de saúde, no atendimento a essa pessoa, certo? Aqui vocês leram sobre o iceberg cultural, né? E aí no nosso quiz a gente colocou o que é que está evidente ou visível em termos de iceberg cultural na competência cultural, né? É o comportamento. É o comportamento porque abaixo, né, do visível está o conhecimento e está também a atenção plena, né? A mindfulness, né? Então, que envolve vários fatores, né, afetivos, de sensibilidade, né, de alteridade. Então, a gente vê apenas o que está visível, que é o comportamento. Mas ali é um iceberg. E aqui, como os autores colocam, os componentes da competência cultural, né, a escuta ativa, a demonstração de empatia e o envolvimento efetivo do profissional. E os níveis, né, que já foi mencionado aqui, então, só vou repetir: conhecimento é o fator cognitivo, que geralmente está submerso, a gente não vê muito isso, mas é o que determina o comportamento. A consciência cultural, que é um grau mais avançado, e a sensibilidade cultural, né, que compõe a competência cultural.
E aqui vocês viram, né, essa questão de que é um processo, na verdade, é um contínuo, né, desde um aspecto mais negativo, que é a destrutividade cultural, em que eu penso, como profissional da saúde, eu me esforço conscientemente para destruir culturas diferentes da minha, porque a minha cultura é tudo que importa, né? E aí os autores colocam como exemplo o experimento de Tuskegee, no Alabama, nos Estados Unidos. Vocês conhecem esse estudo, que foi desde a década de 30 até a década de 70 nos Estados Unidos? Vocês conhecem o estudo de Tuskegee, que é um dos estudos, né, que são emblemáticos, né, na infração contra os direitos humanos e infração ética, né, eu não digo sem precedentes, né, porque há o precedente do próprio nazismo, né, mas que marcou também, e que não foi um estudo feito por nazistas, mas que, veja, isso foi uma destruição da própria cultura e uma aniquilação também de um grupo de pessoas. Alguém lembra do experimento de Tuskegee? Professora, é o da sífilis, né? Que usaram pessoas como cobaias. Sim, é o da sífilis, em que aproximadamente 400 pessoas, 400 negros foram incluídos em um estudo para a observação da história natural da sífilis. Só negros foram incluídos. E eles não receberam informações sobre o estudo, eles não deram seu consentimento para participar de um estudo. E um grupo de médicos, né, que coordenou e executou esse estudo, não realizou nenhum tipo de tratamento, mesmo as terapêuticas que existiam antes da década de 40, né, porque esse experimento foi da década de 40 até a década de 70, até 1972. Quer dizer, já existia a penicilina a partir do final dos anos 40. E antes existia vários tratamentos, né, que não eram tão eficazes, mas existiam vários tratamentos que eram tentados. E não foi feito nada para ajudar essas pessoas. Elas foram cobaias humanas, elas foram observadas, até desenvolver complicações graves, né, como sífilis cardiovascular, neurosífilis e até a morte, né, para que esses cientistas, entre aspas, fizessem uma contribuição à ciência. Só em 1972, 71, 72, que um jornalista do New York Times fez uma matéria e publicou sobre esse experimento. E aí ele foi finalmente interrompido. Veja que isso é destrutividade cultural. Incapacidade cultural é quando eu, como profissional de saúde, eu estimo minha cultura mais importante, como mais importante do que as outras. Eu não estou disposta a ser útil ou servir a outras culturas, eu apresento atitudes racistas, mas não me esforço conscientemente para destruir a cultura do outro. Eu digo, não, tudo bem. Eu não tenho aquele relativismo cultural, né, de dizer, não, a minha cultura não é superior à dos outros, a minha forma de pensar não é superior, é diferente. Cada um tem o direito de pensar como quiser, de viver como quiser, mas a minha cultura é mais importante. Então, isso é incapacidade cultural, segundo esses autores que estão aqui, não é? O Gouveia e colaboradores adaptaram, né, de Terrell e Lindsay, de 2009,
E aí tem outra fase, negação e indiferença cultural, quando eu não percebo a importância da diversidade cultural e nem reconheço as desigualdades existentes. É quando eu tenho aquela espécie de daltonismo, né, cultural ou daltonismo racial. É uma indiferença. Mas acontece que nós, como profissionais de saúde, nós precisamos pensar no que Djamila Ribeiro fala muito, né? Que é uma professora, filósofa e escritora. Ela tem aquele livro, um livro pequeno, bem interessante, pequeno em tamanho, né? Mas muito importante, que é o Pequeno Manual do Antirracismo. Então, ela diz, não basta ser não racista, né? É preciso ser antirracista. E o que outros ativistas dos Estados Unidos também dizem, né? E tem também aqui a pré-competência cultural. É quando eu reconheço as limitações da minha habilidade de comunicação, eu tenho consciência da minha própria cultura e de como ela interfere nas minhas relações com diferenças culturais. E, além disso, eu me esforço para entender como agir de maneira culturalmente competente. Então, é uma fase pré-competência cultural, segundo Terrell e Lindsay. E aí, depois eu passo para uma outra fase, né, que já é positiva, de competência cultural. Eu tenho compromisso com a justiça social, então eu sou engajada também. Eu sou flexível, eu considero a questão do relativismo cultural e me esforço para me adaptar à cultura do outro, criando um ambiente útil e acolhedor a todos e todas, no serviço de saúde onde eu trabalho. E a proficiência, eu digo que eu sou proficiente, lembrando que é um processo, né? Eu sou proficiente. Eu valorizo significativamente a cultura do outro, sendo a base pela qual eu entendo as relações entre as pessoas, grupos, organizações e sistemas. Eu sou capaz de interagir e me comunicar de maneira efetiva em grupos diversos. Então, é a competência intercultural. Então, um breve resumo desse processo, que é um contínuo, né? É um contínuo. Eu posso ir da fase de destrutividade cultural e eu me esforçar, aprender, né? E chegar nesse polo positivo da proficiência cultural, num processo, num contínuo de evolução em competência cultural, e que eu vou evoluindo aos poucos, né, para ser proficiente culturalmente. Aqui vocês viram, né, no artigo, esse quadro, que aí é o que os próprios autores do artigo elaboraram, a partir da exploração teórica que eles fizeram esse quadro colocando objetivos de aprendizagem para desenvolver a competência cultural, e aí eles enfocam a atenção primária, embora a competência cultural também deve estar presente e ser enfatizada também na atenção secundária e terciária. Então, o domínio cognitivo, que é o do conhecimento, né? Então, eu preciso ter conhecimento de história, de cultura, de religião, né? E da situação de saúde da minha comunidade, a comunidade que eu atendo, né? E também o conhecimento sobre o uso de plantas medicinais, das terapias, né, alternativas, que também é uma política do SUS, porque isso é importante para a comunidade, né? Eu entendo o impacto da colonização
na desigualdade no acesso ao serviço de saúde e nas barreiras culturais também. Eu entendo as políticas de saúde, né, do programa Mais Saúde, para ampliar o acesso e as ações de serviços de saúde para grupos minoritários. E eu identifico em mim mesma esse contínuo de competência cultural. Então, eu estou onde? Eu estou já proficiente, eu sou competente, né? Ou estou naquela fase de consciência, eu me conscientizei, mas eu ainda não sou uma pessoa que tem uma sensibilidade intercultural, nem eu sou proficiente, né? E conhecer os principais conceitos de cultura e as características das culturas, e reconhecer aspectos visíveis e invisíveis da cultura. No domínio psicomotor, veja que no domínio cognitivo é conhecimento, não é? Conhecimento. No domínio psicomotor, aí é o quê? A habilidade. Eu tenho habilidade, ou eu vou buscar habilidade para utilizar a abordagem centrada na pessoa, que é uma ferramenta de competência cultural. Assegurar ao usuário do sistema de saúde que ele receba as informações necessárias sobre o seu tratamento, sobre as opções de tratamento, e eu tenha conhecimento das suas preferências, das preferências dele, e seja feita uma decisão compartilhada com o consentimento desse usuário. Nós fizemos lá no HU uma pesquisa, foi até o TCC de uma aluna, em que ela avaliou qual era o grau de informação que os doentes internados e que já estavam no dia de receber alta, a informação que eles receberam sobre o seu problema de saúde, os exames que ele fez, o seu tratamento e a sua evolução. E uma minoria, se eu não me engano agora, mas depois a gente pode até incluir esse artigo, esse trabalho nas nossos encontros posteriores. Se eu não me engano, foi um pouco menor do que 30% deles tinham todas essas informações. E nós estamos considerando que um hospital universitário, um hospital modelo, de referência, um hospital de ensino. Então, eu preciso também eu tenho o domínio cognitivo, que é o conhecimento, o psicomotor, que são as habilidades, e o domínio atitudinal, né, que é o reconhecer a espiritualidade, possibilitar, né, a expressão da espiritualidade e da subjetividade, que será a próxima aula de vocês com o Estácio. A subjetividade e das pessoas que estão lidando com o seu sofrimento, ter uma boa comunicação, né, com outras figuras, né, que não fazem parte do sistema de saúde oficial, como curandeiros, né, como rezadeiras, e ter uma comunicação, né, de dupla via com essas pessoas também, que estão na comunidade, ajudando a comunidade, reconhecer que nós não somos o único cuidador daqueles usuários e daquela família. E fornecer um acolhimento, um ambiente adequado para melhor atender às necessidades e interesses de acordo com os valores, crenças e hábitos de determinado usuário. E evitar de todas as formas agir de maneira preconceituosa e ajudar as pessoas a combaterem o preconceito, né? Entender que o preconceito é prejudicial para as relações, não só a relação médico-paciente, mas as relações entre uma pessoa e outra. E ter uma prática crítico-reflexiva para enxergar novas formas, novas possibilidades, não é, de ajudar os grupos minorizados que vêm ao serviço de saúde em busca de assistência e que eu possa ajudar, inclusive como multiplicador, né,
da competência cultural que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Tá? Então, esse é um aspecto muito importante, a gente considerar esses objetivos. E aí, veja que a gente tem o domínio cognitivo, que é o conhecimento, o domínio psicomotor, que é a habilidade, e temos o domínio atitudinal, que são as competências, certo? Isso aqui vocês já leram, né? Aqui tem um aspecto importante, que falta apenas 15 minutos, eu vou tentar falar rapidamente, né? Que nós somos células, né, dentro de um órgão que é o sistema de saúde. Então, se cada célula funcionar no sentido de desenvolver a competência cultural, todo órgão, e mais do que isso, todo o sistema pode ser modificado. Esses são conceitos, né, importantes que o artigo mencionou também, a diferença nos termos em inglês de illness, disease, illness e disease, né? Disease é aquilo que o médico vê na doença do paciente. Illness é a subjetividade do doente. Ele se sente doente, mesmo que o médico não veja que ele está doente. Então, tem esses dois conceitos, né, de antropologia da saúde, que são muito importantes de entender. E entender também o itinerário terapêutico que o paciente teve que percorrer até chegar ali naquele serviço de saúde. Então, nós precisamos conversar, nos comunicar e deixar que ele narre o seu itinerário, o seu percurso, para que possamos entender tudo que o paciente passou desde que ele se sente nesse estado, não é, desse comportamento de doente. E o método clínico centrado na pessoa, que vocês vão estudar muito nas disciplinas desse eixo ético-humanístico. E aqui, para terminar, uma frase, né? Na verdade, é uma citação completa de Paulo Freire, no seu livro Pedagogia do Oprimido. Não, esse não é a Pedagogia do Oprimido. Pedagogia da Autonomia. Ele diz: se, na verdade, eu não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo. Se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar da minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes. Então, eu acho muito significativa e até emblemática essa citação de Pedagogia da Autonomia do professor Paulo Freire, né? Aqui eu ia mostrar, mas eu já mostrei sob a forma de nuvem de palavra, né? Nuvem de palavra que eu fiz em relação a uma das discussões que a gente teve, mas no fórum, né? Assíncrono. E aí eu interrompo o compartilhamento e vamos nos despedindo, né? Aloísio, Beatriz, deixa eu tirar aqui o chat. Obrigada pela participação de todos, gente. Nós formamos uma comunidade colaborativa de aprendizagem. Então, Aloísio, Brena, Cleide, Daniel, Davi Telécio, Isabela, João Fernandes e João Gomes, João Paulo, Joelma, José Lira, no caso, José Lira é o José Sávio, né? Kelvin, Larissa Bulhões, Larissa Pereira, Luan Vieira, Lucas Nunes, Mami Diop, tá corretamente pronunciado, Mami? Está correto, professor. Certo. Você é de onde, Mami? Sua origem? Senegal. Senegal, certo. Muito bem, muito bem. É muito bom as turmas serem, né, culturalmente diversas. É muito importante pelas trocas, né, enriquecedoras que
Outro dia eu vou pedir a você, Mami, para você relatar algumas vivências suas no sistema de saúde do Senegal. Ele Exatamente. não disse sim, mas eu vou tentar convencê-lo. Rose Claire, né, participou ativamente, Ruth e Serena, tá? E na próxima vez eu gostaria que outros integrantes aqui da nossa comunidade de aprendizagem pudessem participar também. Todos participando. Não dá tempo todos participarem, né? Mas podem participar no chat se não quiserem falar. Mas é importante esse diálogo, essa dialogicidade, né? Porque, como eu falo muito, eu tendo a monopolizar a discussão. Então, se vocês participarem, aí vai ser muito mais enriquecedor, né? E muito mais interativo e, portanto, de maior aprendizagem, né? A nossa reunião. Eu não sei se eu olho aqui para o notebook ou se eu olho aqui para o celular. E espero, na próxima semana, ter consertado aqui o meu áudio. Bem, gente, então, 10 horas em ponto. Licença, professora. Isabela e Matheus levantaram a mão. Foi, tá? É palavra concedida. Professora, é só uma solicitação, assim, porque ficou meio. A mensagem meio que se perdeu do artigo, eu particularmente não tinha visto, porque foi no WhatsApp. Se a senhora puder, quando for, a gente precisar ler alguma coisa, colocar antes no Cigar, fica mais fácil, porque são muitos grupos de WhatsApp, muita coisa chegando, e a gente acaba perdendo, sabe? Tipo, atividades, essas coisas Sim. assim. Eu Aí no agradeço. Cigar é muito interessante, porque já fica tudo lá, sabe? Certo, eu agradeço a sua sugestão, Isabela. E, na verdade, eu não coloquei porque eu estou sem acesso à turma 2 no Cigar. Eu coloquei para a turma 1, mas para a turma 2 eu não coloquei porque eu estou. E, assim, eu não queria ocupar Estácio também nisso, sabe? Porque ele está tão ocupado, mas ele pediu que eu tivesse acesso lá não sei se foi ele pediu ao departamento que eu tivesse acesso à turma 2, né, lá no SIGA, e ele tivesse acesso à turma 1, tá? Então, eu peço, tá certo, Aloysio, na verdade, já completamos nosso tempo. Alguém gostaria de falar mais, mas eu vou aqui desligar a nossa gravação, eu vou interromper a gravação, então até daqui a 15 dias, né, na nossa próxima reunião. Licença, professora. Pois não. Então, eu passei um tempo aqui da aula pensando em como fazer esse questionamento, essa colocação. Não consegui pensar numa forma mais clara que ficasse esse questionamento, mas, assim, a respeito dessas questões culturais, é mais uma dúvida também, que se refere à questão de pesquisa. Porque, veja bem, alguns tratamentos, por exemplo, eu posso citar a questão da transfusão de sangue, que algumas religiões não aprovam. Sim, sim. E em determinadas situações, o único tratamento, né, adequado para a situação é a transfusão, né? Sim. Então, de certa forma, carece um tanto de pesquisas voltadas para tratamentos alternativos nesse sentido, né? Então, acho que é uma questão que também entra nisso. Aí eu queria pedir a opinião da senhora a respeito disso, se é algo que entra nessa questão também. E aí a gente pode trazer outros exemplos também relacionados, por exemplo, à questão da mulher também, com métodos contraceptivos, que a gente tem uma parte mais agressiva voltada para as mulheres, né? Os homens não têm uma questão tão agressiva com relação a essa questão dos contraceptivos. E a gente pode sair citando outros e outros exemplos semelhantes. Mas, enfim, eu queria que a senhora comentasse um pouco a respeito disso. Sim. Pois bem, Matheus, muito obrigada pela sua pergunta. Eu só queria salientar que os demais, né, que têm aula agora, podem sair da sala. Eu só vou terminar aqui essa pergunta que foi muito importante, muito pertinente, do Matheus. Veja, eu vou tentar responder de forma resumida, porque nós vamos discutir
cada uma dessas questões, né, no decorrer da disciplina, mas eu vou resumir. Veja, quando a gente está diante de uma pessoa com diversidade religiosa, é uma pessoa que faz parte de uma determinada religião, que, por exemplo, um caso bem conhecido, é das pessoas da religião Testemunhas de Jeová, né, que não admitem a transfusão de sangue. Até onde nós podemos, como profissionais de saúde, aceitar essa definição do paciente e da família, e termos uma decisão compartilhada com eles, e manter com outras alternativas, aí está a responsabilidade do médico. Aí eu vou, como médica, eu já estive nessa situação, e não foi só uma vez, eu já trabalhei em UTI, e já estive nessa situação, acho que umas 2 vezes. Então, se for uma situação de vida ou morte, o profissional precisa fazer a transfusão. Porque, primeiro, ele precisa preservar a vida daquela pessoa, que é uma obrigação sua. Depois é que, bom, provavelmente ele vai parar até no comitê de ética do hospital, pode até haver processos contra o hospital, mas, em primeiro lugar, salvar a vida do paciente. Se o paciente não estiver em risco de vida e ele puder ter um tipo de tratamento hemoterápico que não inclua a hemotransfusão, né? E aí, nesse caso, pedimos também, eu sou clínica geral, mas muitas vezes, quando eu estava trabalhando, eu, como clínica, eu pedia o parecer do hematologista, né? Para ver as alternativas. A gente tem que ver alternativas para poder a gente ter uma definição da terapêutica compartilhada com as necessidades, crenças, valores do paciente e da família dele. Então, fora da situação de risco iminente de vida, então, eu vou fazer o possível para encontrar terapias alternativas. No caso da mulher, é bastante complicado, né, porque isso envolve também questões legais, né, mas talvez seja uma questão também ética do médico, em relação à questão religiosa. Se uma pessoa, uma mulher, ela, de acordo com sua crença religiosa, ela não deve ou pode usar métodos anticonceptivos, né? Então, a gente tem que ajudá-la a encontrar outras formas de contracepção, se esse for o desejo dela, a contracepção, ou ela não puder engravidar por outras condições, nós temos que encontrar outras formas para atender a primeiro a gente informa a ela qual é o método contraceptivo mais eficaz, através da medicina baseada em evidências, né? E depois eu vejo a situação dela e o que é que ela acha, o que é que ela quer. E se ela não quiser determinado método contraceptivo por razões religiosas, então eu vou procurar outras maneiras, há outros métodos e outras técnicas contraceptivas. Então, é uma questão, né, de compartilhamento da decisão e de comunicação com essa mulher. E nós vamos estudar isso, tá? Vai ter um módulo na disciplina que é sobre a questão da diversidade religiosa, e vamos discutir mais detidamente esse aspecto, e vamos discutir também sobre a questão da saúde da mulher e a diversidade, essa questão de gênero também, de forma mais detida, e aí a gente envia materiais para que vocês se aprofundem na teoria, né,
dessas questões tão importantes. Mas gostei muito da sua questão, né? E muito importante. Vamos sedimentar melhor depois em outros módulos, mas eu espero ter respondido a sua pergunta. Ok, professora, obrigado. Certo? Eu não sei se eu respondi o que você gostaria de saber, né? E se eu não respondi, você poderia dizer, não, mas eu queria saber especificamente isso ou isso. Não, já foi suficiente a Foi resposta. suficiente. Obrigado. Tá, e a gente vai desdobrar mais esses assuntos, né, em módulos subsequentes. Tá bom? Então, foi um prazer conhecer, que eu não conhecia ainda, e foi ótima a participação de vocês. Professora, Oi, licença. Larissa. E nos casos assim de aborto, a mãe corre risco, o bebê corre risco, é um aborto autorizado? Tem mães que decidem levar, né? Não abortar, no caso. Sim, continuar com a gravidez. Aí, nesse caso, a gente tem que ver vários princípios, né, da bioética. O primeiro é a autonomia, o segundo é a beneficência, né? Então, muitas vezes esses princípios entram em conflito, mas a mãe tem autonomia de dizer, eu quero manter esta gravidez, ainda que legalmente eu possa interrompê-la, porque tem aquelas condições, né, em que o aborto pode ser realizado de forma né? De forma legal. Então, a gente tem que considerar a autonomia dessa mulher. Certo. Se ela tem um feto anencéfalo, mas ela quer levar até o final, aí a gente precisa pensar também a questão da não maleficência. Estar com esse feto anencéfalo vai prejudicá-la, certo? Vai prejudicar a saúde dela. Aí a gente tem que confrontar a autonomia com a beneficência e a não maleficência. E ver aí o que é mais importante, que a gente chama isso em bioética de prima facie. Quando um princípio da bioética entra em conflito com o outro e nós temos que decidir. Cada caso é um caso, né, professora? Essa é a palavra, essa é a expressão, Larissa. A gente tem que individualizar. A gente tem a nossa teoria, tem o nosso conhecimento, mas a gente tem que individualizar para o caso do usuário, da usuária da família, o usuário ou usuária do serviço e da sua família. Tudo tem que ser colocado no contexto daquele caso. Certo? Aí, professora, eu só queria acrescentar um negócio que eu fiquei pensando assim durante a aula, porque fala-se muito de respeito, mas o texto traz a questão da valorização da cultura do outro. Isso ficou bem claro no vídeo, quando a médica, ela escolhe dar notícia àquela paciente de acordo com a religião dela, aquela que estava com câncer terminal. Valorizar a cultura. Achei interessante isso. Sim, sim. Por isso que eu sempre procuro mesclar, colocar um artigo, um capítulo de livro e também um vídeo, alguma coisa que possa complementar para um melhor entendimento. Então, eu fico feliz que você tenha assimilado melhor, né, com a complementação do vídeo. Sim. Então, bom dia, gente, e até a próxima. Até a próxima aula. Obrigada, professora. Até a próxima. Tchau, tchau.